Vamos continuar navegando, aprendendo, examinando as Escrituras, aonde estamos no livro de Gênesis. Enquanto o Espírito Santo nos der direção e revelação dentro da sua palavra, a gente vai estar aqui. Eu não me preocupo em folhear as páginas da Bíblia, mas aonde Deus me levar a meditar, adquirir conhecimento, entendimento e direção da parte de Deus. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 9. Eu vou ler só a primeira parte do versículo, que diz de seguinte forma: Não está toda a terra diante de ti? Observe que tem um ponto de interrogação. Abraão, o homem de Deus, está dizendo: meus pastores, teus pastores têm contendido e nós somos irmãos, estamos caminhando em uma mesma direção e desta forma nem eu e nem você chega lá, se assim continuar desta forma. Ló. Então, toda a terra está diante dos teus olhos. Eu não brigo, eu não vou perder tempo, Ló, por coisas materiais. O meu Deus tem me abençoado como tem te abençoado, com gado, com vacas, com boios, e com prata e com ouro. Mas o meu coração não está nisso. Eu só administro, Ló. Eu ando numa orientação de fé em rumo a uma terra que Deus me fez promessa. A minha fé, Ló, não está fundamentada nestas coisas aqui de baixo. Eu preciso delas, mas eu administro elas e não elas administrar ou prender o meu coração, a minha vida espiritual. Isto é direção para quem ora, para quem examina a Bíblia. Como Abraão, aquele homem, na sua vida espiritual, progredia, crescia desta forma. E Ló, de seguinte forma, está ouvindo. Porque o homem de Deus, ele sabe. E Abraão sabia que tipo de cristão ou de crente era Ló. Ele sabia. Ele sabia que mandando ele ia escolher Campinas, aquele lugar que é considerado como um cartão postal, porque quem não vive na presença de Deus, Satanás engana com qualquer migalha, com qualquer disse-me-disse. Veja aí quantos estão sendo enganados por religião, usando pessoas que usam em vão o nome de Deus e só prega teoria, materialismo. Veja aí quantos. Agora bota Abraão nesse tempo para tu ver como era que Abraão, para onde era que Abraão ia escolher. Por quê? Veja que quando Abraão levou essa direção, diz que Ló levantou a cabeça e olhou para as bandas de Sodoma e Gomorra, das campinas de Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para onde? Para a terra de Canaã. Sodoma e Gomorra, destruição. Canaã, terra da promessa. Eita, glória a Deus! Essa é a visão, direção, atitude de quem serve a Deus. De quem tem direção de Deus. Abraão sabia que ele ia escolher, porque já estavam discutindo já em questão disso. Território para criar os seus animais.
seu gado, seu boi. Então ele sabia que ele ia escolher, porque o natural nem entende. A Bíblia diz que o natural não compreende as coisas do Espírito Santo. Se não compreende as coisas do Espírito Santo, nem a palavra nem a direção de Deus, nem tem para si e nem tem para os outros. E eu quero lhe dizer, quando você for procurar uma pessoa para tomar um conselho, vá procurar um homem de Deus espiritual. Se você tiver entendimento, porque tolo com tolo fica tudo na mesma embarcada. A Bíblia diz, com um sábio, exorta, corrige, um sábio mais sábio ele será. Corrige um tolo para tu ver uma coisa, o que a Bíblia diz. Tu vais ter mais problema. Então, Abraão diz, escolha, está diante dos seus olhos. Como ele era um homem voltado às coisas triviais deste mundo, ele escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra, porque era verdejante, lugar que tinha pastagem verde. Eu quero lhe dizer nesta oportunidade, quantas pessoas têm se arrebentado porque têm procurado tomar conselho de quem não tem conselho de Deus. Só tem conselho da Bíblia quem busca o Senhor na palavra e recebe a revelação através do Espírito Santo. Eu sei que são muitas pessoas que não aceitam o que eu falo aqui de Jesus. Eu sei disso. Não precisa vir um fofoqueiro me dizer não precisa. Que o Espírito Santo me faz saber. Mas nem por isso eu vou deixar de falar, nem por isso eu vou deixar de crer, porque o mesmo Deus, o mesmo Espírito me convence e me faz saber, me dá sinais que o que eu estou falando é da parte dele. Porque Deus não é tolo e Deus não é menino. Então Abraão sabia, vou deixar ele escolher. Se ele escolher para o esquerdo, eu vou para o direito. Se ele escolher para o direito, eu vou para o esquerdo. Mas ele sabia qual era a direção certa para ele. Ele sabia. Jamais um tolo vai escolher segundo a Bíblia. O tolo vai escolher conforme a lógica deste mundo, a teoria deste mundo. Porque o tolo, ele não tem conhecimento. Ele não tem noção do que está fazendo. Ele faz por boca dos outros. Ele se deixa se levar. Agora um homem de Bíblia, uma mulher de Bíblia, tu sabe, capeta do inferno, como é que Deus trata com ele. O que é que Deus fala com ele, o que é que Deus revela a ele. Porque Satanás, ele tem uns capeta espião. Tem sempre já vi sempre as pessoas dizer assim, cuidado que parede tem ouvido. Quando se trata disso, você está tratando um assunto, tem um espião ou lá escondido para ouvir o que você está conversando. E com Deus não é diferente na vida espiritual. Aqui Satanás não é onipresente, onisciente, onipotente, ele tem uns capeta do mundo espiritual que ele fica às escutas para entender, compreender o nível de desenvolvimento que tu tem espiritualmente com Deus para botar emboscada, empecilho, para tentar impedir o crescimento, a tua comunhão, a tua sinceridade, a tua firmeza diante de Deus. Então, Abraão, ele deixou Ló escolher e Ló escolheu o lado errado. Que lado é que você tem escolhido? Qual tem sido a tua posição neste mundo diante dessa sociedade ímpia e diante de tanta mentira e de tanta heresia nos últimos dias? Como tem sido a tua posição diante de Deus e diante da Bíblia, da palavra do Senhor? Que Deus continue falando ao meu e ao teu coração pela sua palavra por meio do Espírito Santo. Até a próxima, se o Senhor assim quiser e permitir.